Olá pessoal, meu nome é Rafael Malheiro, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal comentando sobre a jurisprudência do CARF. A gente vai abrir uma série de vídeos sobre responsabilidade solidária em relação a grupos econômicos irregulares. Bem interessante, tá? Então vou partilhar aqui com vocês e a gente vai passar nessa série de vídeos o entendimento da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é uma turma que é a turma responsável pelo julgamento do IRPJ, do Imposto da Pessoa Jurídica, dos reflexos, né? A CCL, o PIS/PASEP, a COFINS e etc. Então, passando aqui para dividir a tela com vocês, iniciando a apresentação, deixa eu partilhar com vocês. Foi, pronto. Então, o acordo número 9101-004522, de 7 de novembro de 2019, né, que vai ser aqui o mostro do nosso trabalho. Então, versão sobre normas gerais de direito tributário, responsabilidade solidária, grupo econômico, natureza jurídica, da responsabilidade solidária neste caso. A gente vai abordar vários aspectos, como o que é o interesse comum, o entendimento da primeira turma, da primeira superior, mas vamos começar hoje pela natureza jurídica. Tá? Só lembrando, a Câmara Superior é a Câmara do CARF que uniformiza a jurisprudência do Conselho, né? Uma turma ordinária decide diferente de outra turma ordinária, ou a Câmara Superior, por intermédio das suas três turmas, vai pacificar os exponentes dos diversos tributos. Estamos falando aqui da primeira turma responsável pelo imposto de renda da pessoa jurídica. Então, começando, são grupos econômicos, né? Então, adotamos lá a definição da professora Maria Rita Ferragutti, que é uma doutrina consagrada sobre o assunto. Então, a outra característica é o controle comum. Juridicamente, podem ser direitos, são as formalmente constituídos, por ato de estar na junta, para combinar os seus recursos e reforços, ou de fato. Elas não são formalizadas em que pesem ser jurídicos, e também são reconhecidas pelo direito. Podem ser por relações societárias, as controladas e controladas, e a falta de regulamentação são tratadas como autônomos, não há regulamentação para elas, né? E o presumido, faz que tem gestão única com autonomia real. Então, o contribuinte deve fazer prova do propósito negocial, ou seja, que possui empregados, contrato terceiro, prospectividade, etc., que não se confundem. Tanto grupos econômicos de fato, as duas modalidades não se confundem com o grupo econômico irregular. O que é o grupo econômico irregular? Para a professora Maria Ferragutti, são os casos que a separação societária é meramente formal e a simulação da autonomia é comprovada. Então, as sociedades são, na verdade, uma só. Para a Receita Federal, por intermédio do seu parecer normativo COSIT número 4 de 2018, é o PN, a hipótese mais tratada que se denominou o grupo econômico especificamente quando há abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única. Verifica-se aqui, né, as duas definições são coincidentes, tanto da doutrina quanto do órgão fiscal, quanto à artificialidade da existência de distintas personalidades jurídicas. Essa empresa real unificada que realiza o fato tirador dos respectivos tributos, ou seja, não há duas sociedades, há uma, na verdade. Tá? Então vamos lá. No CTN, então, agora de outro giro, né, voltando, saindo do direito societário, vamos para o direito tributário. No CTN, começando ali, um dos pressupostos do lançamento, no artigo 142 e no artigo 10 da lei que regulamenta o PAF, sob pena de nulidade do procedimento, é a identificação do sujeito passivo. Então, o nosso famoso e querido artigo 121 lá do CTN fala o seguinte: os sujeitos passivos são dois, o contribuinte e o responsável, que não é contribuinte, ou seja, não tem relação com o seu direto com o fato gerador, e cuja designação depende de lei. O artigo 124, ainda no capítulo do sujeito passivo, diz que são solidariamente obrigados as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, e as pessoas expressamente designadas por lei. A gente vai focar aqui no inciso 1, nas pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A próxima aula falaremos sobre interesse comum. Então, aqui é a nossa questão: qual é a natureza jurídica da solidariedade? Então, para a doutrina, para a boa doutrina, né, é a forma de graduar. Essa aqui é bem famosa, ela é citada em vários manuais e códigos comentados, etc. Responsabilidade dos sujeitos que já compõem o polo passivo. Já a Receita Federal no Brasil, com base na doutrina de Marcos Vinícius Schneider,
O subitem 9.1 do parecer normativo diz que é uma forma de responsabilização tributária autônoma, desde que haja interesse comum numa situação que constitua o fato da obrigação principal. Então, aqui é uma discrepância, né? É uma diferença da doutrina para o entendimento da Receita Federal. Vamos ver aqui em relação ao acordo que a gente vai comentar. A autuação. Houve imputação de responsabilidade tributária a uma pessoa física, né? Sócio de fato da pessoa jurídica, constituído por interpostas pessoas, sendo responsável pela gestão da citada empresa, utilizando procurações que ele concediu aos poderes. Os extratos bancários da fiscalizada apresentaram transferências bancárias frequentes, quase diárias, para contas correntes do contribuinte, e ele não foi enquadrado como sócio lá do artigo 135, inciso 3, para a gente verificar qual o pensamento do Conselho, que é o seguinte, na sua Câmara Superior, né? Então, o acordo que nós abrimos descrevendo qual era, foi dado provimento ao recurso especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por maioria de votos, ou seja, manteve a autuação, dizendo ali, é impróprio afirmar que o dispositivo não trata de responsabilidade de terceiro ou de inclusão de terceiro no polo passivo, referindo-se apenas à graduação de responsabilidade. Apesar de localizado entre as normas gerais do capítulo de instituição passiva, o dispositivo é uma espécie de responsabilidade tributária a ser compatibilizado com o específico condicional da capacidade contributiva e da habilitação com fisco. Então, para de compartilhar com vocês um acordo bem bacana que demonstra aí o entendimento da Câmara Superior sobre o assunto, quanto ao imposto de renda. Foi isso, pessoal. Então, até a próxima semana. Vídeo de súmulas. Até.